Então a gente começa com a introdução, né? A introdução é muito importante, né? Ela fala e começa a explicar o quanto reprimir a nossa sombra não é bom, né? Quando nós reprimimos a nossa sombra, nós temos um processo de hiperdeflagração daquilo que fica reprimido. Então, nós vamos estar falando, compartilhando a tela e falando para vocês sobre a questão, arquetipicamente, eu escolhi a linguagem da Kabbalah. Na transpessoal, a gente pode escolher qualquer linguagem arquetípica para se comunicar, porque são alfabetos simbólicos, né? Nós usamos alfabetos simbólicos para nos comunicarmos e para podermos expressar aquilo que a pessoa que está ali, o interlocutor com o seu tema, o que ele precisa no momento do processo dele. Então, o salto quântico dentro da sombra, em processo transpessoal, é integrar o vazio criado dentro do nosso corpo físico pelos desejos da alma. A alma, o corpo sutil, psíquico, emocional, ele cria desejos, né? Ele tem vontades. E o entendimento dessas vontades, o entendimento dessas situações, o processo de miscigenação do nosso lado claro e do nosso lado escuro. Então, através da sociedade e da cultura familiar, nós vamos sendo ensinados a suprimir o nosso lado espontâneo, o nosso lado mais solto. Vocês viram lá no Instagram, no Telegram, que eu coloquei umas perguntas lá. Quanto tempo você não se sente à vontade com você mesmo? Quanto tempo que você não se sente totalmente livre e prazeroso como você sempre foi, né? Em biodança, nós trabalhamos a questão de ímpeto vital, onde a gente motiva a saúde emocional biocêntrica, trazendo a pessoa novamente para si mesma, né? Então, quando a gente traz a pessoa para si mesma, ela começa a perceber a verdade que ela reprimiu para ser aceita, para ser encaixada dentro da vida, dentro da família, dentro da escola, dentro do grupo do trabalho, para que ela possa ser amada. Toda a cultura da família dela, que veio através da criação, todas as sensações, emoções, pensamentos e sentimentos vão dizendo para a pessoa quem ela deve ser e tirando a força de quem ela realmente é, como se houvesse alguma coisa muito errada no ímpeto vital natural da pessoa, né? Sendo que, quando uma pessoa é criada, né, dentro do óvulo, da barriga da mãe, o que acontece? Você é perfeito do jeito que você é. Você não pode dizer para uma pessoa que ela está errada. Olha, você foi criado errado, você tem que ser diferente do que você é, né? Então, quando a gente volta aqui, nesse processo, o que você faz, ele é produto de quem você é. E essa força é uma força intrínseca muito profunda que vem do momento que você foi gerado dentro da barriguinha da sua mamãe lá. Então, no momento que você está se relacionando na vida, caminhando, andando na vida, você já aprendeu com seus ancestrais sobre relacionamento, sobre territórios sexuais, sobre valorização e desvalorização, sobre ataque, sobre respiração, sobre reprodução, sobre retenção de líquidos no corpo. Você tem todo um processo, segundo, por exemplo, a linguagem da medicina germânica Hartruth, a quinta lei biológica, ela diz que a sabedoria da vida, como diz também na área das constelações, ela é maior. E dentro das regiões cerebrais, todos os lobos já estão ligados aos nossos órgãos. Então, em terapia transpessoal, muitas vezes, nós estamos olhando para a queixa do paciente e já estamos pensando aqui, ó, nessas partezinhas do cérebro e quais nós vamos ativar e quais sombras estão gerando aquela dor, tanto emocional como fisiológica. Considerando que nós temos um cérebro novo, né, e um cérebro antigo, né? Então, no cérebro novo, né, nós vamos ter o córtex cerebral, a ectoderma, substância branca, mesoderma e o novo cérebro. No cérebro antigo, nós temos o cerebelo,
o mesoderma antigo, o tronco cerebral e o endoderma. Então, quando a gente está trabalhando ali, isso, desde que eu comecei com o transpessoal, a gente trabalha com neuropsicologia, ao mesmo tempo olhando antropologicamente que aquela pessoa pertence à vida, a um sistema biológico, né? E ela faz parte desse sistema biológico. Então, o que acontece ali? Essa pessoa, ela tem todo um parentesco, toda uma família, onde a gente vai olhar o quê? Desde a região que ela veio, o sobrenome da família dela, o brasão, na hora que está no processo continuado terapêutico, olhando o quê? A evolução familiar. Isso quando a pessoa está aprofundando, lá no último nível, lá no processo de tomar consciência de si, né? Então, toda a questão da vida é colocada muitas vezes como se a vida fosse um erro. E no processo, dentro da sombra, ali onde você vai lendo no livro do Deepak Chopra, você vai vendo que a vida não tem erros. Ela é uma vivência. Durante o livro, quando a gente estiver acompanhando as leituras, vocês vão ter experiência na leitura, né? De perceber que ele está tentando demonstrar que a sombra integrada é a vivência integrada, né? Então, muitas vezes, coisas que nós reprimimos, elas vêm em sobrecompensação, elas vêm fora de controle, elas vêm de uma maneira estrupiada ou somatizada. Por quê? Porque elas foram extremamente reprimidas. E o bicho, né? O cerebelo, né? Essa área do cérebro aqui atrás, né? Onde a gente tem todo esse processo de tomar conta da vida, de olhar para a vida, de começar a entender a vida. Quando a gente entra na vivência com música, você entra numa projeção de inconsciência. Quando você entra numa vivência namorando, ou numa emoção dando uma aula, ou trabalhando com uma pessoa que está na mentoria, ou fazendo um produto, você está pondo algo de dentro de você estendido ao trabalho. O Deju diz que o trabalho, o labor, né, é o fogo sagrado estendido à matéria da vida. Então, a vida se forja no labor, onde quando você vê sua ação realizada. Quando é que você vê sua ação realizada? Quando a sociedade capitalista, ou comunista, ou social-democrata, as ideologias dizem para você como é que você tem que produzir o seu trabalho, como é que você tem que se comportar no seu trabalho, como é que você tem que produzir em quantas peças por minuto. No período industrial, na evolução da humanidade, nós sofremos um processo de profunda agressividade psicológica, onde nos foi tirado o processo artesanal criativo, onde está a libido erótica, orgânica, onde nós trazemos a nossa essência através do trabalho. E aí nós ficamos procurando, através de algumas atividades mais ou menos próximas do que nós somos de verdade, tentarmos nos expressar naquilo que a gente tem prazer, porque é da nossa natureza buscar prazer. Então, as religiões, elas vão entrar também dentro do processo da evolução das cidades, né? Das nossas organizações civilizadas, dizendo para o homem que prazer também é pecado. Porque se você tiver muito prazer, você não vai nem produzir e nem vai consumir, porque o prazer evita com que você projete a falta de prazer em objetos, né? Então, o capitalismo selvagem, ele é desenvolvido retirando o prazer, desde dos períodos onde a Panis se organiza, e os senhores feudais, os senhores imperiais, o homem descobre que a mulher é uma deusa, e ela cria vida de dentro para fora, né, observando os animais. A Panis vai se organizando para tirar o homem da ação voluntária, espontânea, ingênua, e colocá-lo em verdades ditadas pela sociedade racional, dizendo para o ser humano como ele tem que ser, como ele tem que pensar, quais os conceitos que são certos e que são errados. Então, a estrutura psíquica antropológica, né? E sabe que o doutorado, a antropologia é minha área forte, né? É a área onde eu tenho estudo mais desenvolvido, apesar de ser pedagoga, psicóloga, facilitador de biodança, a antropologia, ela é a base de evolução da humanidade, né? E o meu mestrado é na área de história da educação, a evolução do homem aprendendo na vida.
Então, quando a gente vai aprendendo durante a vida, vai aprendendo que a gente não deve ser e vai havendo um processo psicológico, patológico, patogênico, de tirar o nosso ímpeto vital. Onde hoje nas escolas já se descobre que é emborrecer as crianças, né? Na Índia tem uma experiência que até o Sadhguru conta no site do Isha, num curso que eu fiz, que existia uma fila de crianças indianas tomando água e aí uma outra criança subiu nas costas da outra criança e começou a tomar água no bebedouro e foi. E tinha uma outra fila de crianças inglesas que estavam esperando o banquinho para subir para tomar água. Enquanto as outras iam subindo uma nas costas das outras, as crianças inglesas estavam ali esperando, o recreio acabou e elas não tomaram água. Então, a escola vai tornando o ser humano burro. Por quê? Você precisa tomar água. E as crianças indianas, elas são criadas de pé no chão. Muitos sabem que eles têm uma cultura lá de manter muitas tradições, né? E eles têm um ímpeto vital muito preservado. Então, eles se viram na hora da necessidade, né? A melhor pessoa para você estar na vida é aquela mais primitiva, porque ela vai seguir o instinto dela e vai seguir esse corpo sutil que se chama de alma, espírito, mônada. E esses dois juntos são uma força atômica, né? Bioeletromagnética, na qual a sociedade, a educação, o moralismo e o dogmatismo de regras imbecilizadas vão tirando essa inteligência sagrada, né? Então a gente pergunta, onde é que está o coração de cada um? Qual é a importância de você sentir o que faz? A importância de reconectar com a verdade é a saúde emocional e a saúde psíquica energética de cada ser humano. Quanto mais longe eu estou do meu coração, do prazer e do sentir o que eu estou fazendo, mais distante de mim mesmo eu estou, mais doente eu estou. Menos produtividade eu tenho e menos abundância, porque a abundância é uma energia, a moeda, o metal, ele é uma energia agregada à matéria, né? Então, quando eu tenho um desejo, eu faço uma ação, e se a ação está correta, alinhada com os três corpos, e é simples de entender, né? Se eu sou três, eu sou mente, corpo e energia que criou esse corpo. Se eu caminhar ao contrário da minha energia, eu estou gastando energia, eu estou lutando comigo mesma. Como é que eu vou manifestar isso no meu trabalho? Como é que eu vou colher isso? Porque eu não respeito quem eu sou. Porque eu acho que quem eu sou, o padre, o bispo, a minha tia, minha avó, minha vizinha, o meu prefeito, ele não vai gostar de quem eu sou. Então eu vou tentar ser o que todo mundo quer que eu seja. E aí a energia de abundância se torna uma luta do meu eu para comigo mesmo, de mim para com toda a sociedade e de mim de ter que acordar e lutar de manhã, trabalhar, lutar. Por quê? Porque eu tenho que fazer uma grande força, porque eu não posso ser eu. Então, eu tenho que fazer um esforço mental, um esforço físico, um esforço psicológico, um esforço cognitivo, um esforço existencial, corporal, bioquímico, para ser o que a sociedade está esperando de mim. Que eu, na verdade, odeio. E faço num processo de ódio biológico, antropológico, contrariando a natureza da estrutura da minha família, eu vou fazendo o quê? Eu vou fazendo uma bioquímica doentia, ácida, e vou transformando as minhas células numa bomba atômica até que elas produzam uma deflagração, uma rebeldia dentro de mim e digam, não, a gente odeia essa vida que você vive. E aí eu tenho lá os tumores, câncer, doenças autoimunes. Por quê? Porque eu odeio a vida que eu vivo. E eu não posso viver a vida que eu quero. Por quê? Porque você, com essas suas regras, essa sua cabeça formatada no processo Windows, né, da vida, me tirou do meu bicho. Então, a conexão e a desconexão, o que é interseccionar conteúdos entre psique, alma e corpo? É trazer a verdade, a essência, contra a cultura do capitalismo, que nós estamos na América Latina, que nós somos capitalistas, e trabalhar a sombra reprimida. E isso não é fácil. Eu vou falar milhões de vezes até terminar o livro que esse negócio de uma sessão única para libertar a pessoa
é errado, emaranha quem está trabalhando isso desse jeito, e não existe milagre desse jeito. Milagre somos todos nós aqui, ó. Quando a gente foi criado pelo nosso espírito, nós já somos um milagre ambulante. Nós somos um milagre quando usamos esse cabeção que está em cima do pescoço, alinhado com esse corpinho lindo, com o corpo astral e o corpo mental. Fora isso, é tudo balela. E cada um tem um mapa para entrar dentro da sua própria vida. Ninguém escorrega num tobogã e no dia seguinte, oba, tô vivo, não tenho mais problema nenhum. Isso não existe. Isso é conto de fadas. E é uma inconsciência coletiva agora contar isso dessa maneira, né? Você fala, eu vejo você, mamãe, eu vejo você, papai, eu estou perdoando você, então tá tudo resolvido. Se você não entendeu o que você está constelando, você não constelou nada. A própria Sophie fala isso na Hellinger School. Então, é muito importante que a gente vença a sombra da fantasia. Nós vivemos uma fantasia de querer não resolver os problemas. Então, ação e reação com sabedoria é saber agir com o lado sombra, não é reprimir ou querer matar. Eu leio vários textos de consteladores, terapeutas e tal. Vamos acabar com essa sua sombra, vamos terminar com a sombra, vamos expelir a sombra. Então, vai matar a pessoa, porque todos nós somos yin e yang. Yin e yang. Tem que integrar. Então, vamos lá. Se eu tenho um lado agressivo, ele quer falar alguma coisa, ele é sintoma. Os consteladores, ou psicólogos, ou terapeutas maduros, eles sabem que você não pode tirar a sombra da pessoa, você tem que reconduzir essa energia para um caminho saudável. Então, o próprio Buda Sakyamuni, no seu último sermão, ele diz assim, ó, há um caminho para que vocês se tornem pessoas grandes. Grandes porque inteiras, percebendo sua integridade e acolhendo em si seu lado sombrio. Então, o Buda, lá embaixo da árvore, depois de comer cocô 7 anos, no primeiro monastério que ele se ingressa, ele começa a entender que a gente não pode ficar só num lado da vida. Ele começa a ir para o outro. Na hora que ele vê a cordinha de um instrumento indiano arrebentar, fraquinho que ele estava na beira do rio, lá vendo um barco passar, comendo cocô 7 anos no mosteiro, onde ele foi se colocar lá para aprender sobre a vida, ele percebeu que era muito radical e uma certa burrice ficar esticando a corda demais, porque ela arrebenta. Vocês percebem como a gente faz isso na sociedade? Você está trabalhando de um jeito ou vivendo do jeito que você não suporta. E qual é a falta de sabedoria? Você vai lá e simplesmente abandona aquilo. Você tem que transformar e ressignificar. E isso não é fácil. Então, existe todo um caminho pelo qual a terapia transpessoal, multidisciplinar, ela vai trabalhar a sombra. Onde a gente vai criando e alimentando esse efeito sombra, a ponto dele manifestar-se de modo somático, desordenado e doentio, da falta de respeito que a gente tem para com a gente mesmo. Gente, a gente vive em desrespeito. Todo tempo. Não há respeito da liberação do ímpeto vital original. Há uma má condução educativa da força original do ser humano. Eu trabalhei anos na escolinha, no pré-escolar, onde a gente, no processo da Madalena Freire, que é filha do Paulo Freire, chamado A Paixão de Conhecer o Mundo. Essa escola chamava Roda do Tempo, ali no Batel. E a gente, claro, é uma escola de um método diferente, então trabalhava com pessoas de uma classe social melhor, porque a escola tinha muitos recursos, né? Mas a gente faz isso na escola tradicional, na escola pública, tirar todo o ímpeto criativo das crianças. E no método da Madalena Freire, nós fazíamos uma rodinha com as crianças e ensinávamos as crianças, a partir do tema que elas traziam, os conteúdos que a gente tinha que ensinar naquela idade, que se chama o método misturado do Frenet com o Paulo Freire, com a Madalena Freire, né? Que a maneira correta de você viver a vida é trazer o interesse da pessoa para que ela aprenda dentro do interesse dela, né? Por que vocês estão aqui hoje? Porque vocês devem querer saber o que vão fazer com a sombra de vocês, né?
Essa arquitetura interna, para onde eu vou conduzir minha sombra? Será que ela vai me devorar? Será que ela vai virar uma doença? Onde é que eu estou pondo a minha sombra? Então, no não reforço em processo salutogênico, orgânico, criativo, da força vital orgânica, sexual, erótica, quando eu não estou fazendo nada canalizando essa energia erótica, eu não estou fazendo nada, eu estou fingindo que estou fazendo, que é o recalcamento que existe na área laboral, onde o indivíduo aprende a fingir que está trabalhando. E parece que ele está produzindo, mas na verdade ele não está fazendo nada. Ele tá, quanto mais você controla ele, mais ele é inteligente, descobre mecanismos para enganar o controle. Então existem estudos, por exemplo, o Faria, que foi reitor da Universidade Federal, ele tem alguns estudos nas 3 teses dele, na área de administração, ele é da área de administração, sobre o recalcamento, que quanto mais sofisticado o processo de controle do indivíduo na área laboral, mais esperto ele fica para fingir que está trabalhando. E menos ele trabalha, porque ele perde um tempão driblando o sistema, fingindo que está trabalhando. Então, a gente é tão inteligente que a gente vai criando e se divertindo, driblando o sistema para mostrar que a gente não vai fazer aquilo que a gente não tem vontade de fazer. E passa anos fingindo que está fazendo. Só por quê? Porque a gente é ensinado a ter medo. Medo de trabalhar sozinho, medo de fazer uma coisa que você gosta, medo de não ser advogado, médico, arquiteto, engenheiro, medo de não ter um lugar de destaque na sociedade, medo de sair com o cabelo desarrumado, medo não sei do quê, medo de ser gorda, medo de ser magra, medo de ser alta, medo de tudo, né? Então, a partir do medo, os sistemas vão dominando a pessoa. E da classificação estigmática, didática nas sociedades, das ideologias e religiões, quanto a determinar o bem e o mal de modo monopolista, imperativo e simplista, nós vamos conduzindo a humanidade igual gado. Pode isso, não pode aquilo. Aí se apropriaram de Deus, né? Transformaram em Jeová. Olha, Jeová não gosta que você beije na boca. Jeová não gosta que mulher goze. Jeová não gosta e você vai para o inferno. Se você for feliz, se você for espontânea. Mulher, em certas culturas, a partir de Maomé, do Jeová lá daquela área, daquela região cultural, você vai para o inferno se você tiver, mostrar o rosto, tem que usar curga. Então foram dominando as pessoas e criando sub-realidades para dizer que ser humano, ser homo sapiens, é errado. Errado, que Deus fez tudo errado, o Criador, a criação, a energia criadora, e que eles é que sabem como é que você tem que viver. E começa a botar isso em tudo que é área, subjetiva e diretamente. E todo mundo acredita bonitinho, né? E o pai e a mãe levam a criança para a escola e desobedece a professora. Olha, não pode ter anotação no caderninho. Então a criança senta durinha lá, né? 4 horas sentadinha, às vezes 8, coitadinha, né? Olhando para aquele quadro verde, assim, morrendo de medo de errar, né? E ela vai se transformando no quê? Num vegetal, né? Só que nós somos animais, nós não somos vegetais, né? Então, a nossa raça, a nossa espécie é Homo sapiens. Apesar de usar uma roupa bonitinha, óculos, dirigir carros, automóveis, nós somos bichos. E se a gente suprime, reprime o bicho, por que eu estou falando disso? A sombra, o bicho começa a se rebelar, ele começa a gritar. Eu não quero, eu quero sair daqui, me deixa brincar. Todo mundo aqui já viu o cachorro, né? O meu cachorro, por exemplo, se você demorar muito para levar ele para o parque, ele começa a bufar. Ele faz assim, tipo, não vai sair comigo? Ô, saco! E começa a bufar, e ele sobe em cima da gente, bate assim, tipo, tá chato ficar aqui, vamos sair um pouco? Então, o nosso bicho também faz isso. Ou vida chata, ou esposa chata, ou marido chato, ou casa chata, ou situação horrorosa, o bicho não quer fazer, dá sono, você boceja, você atrasa para ir para o trabalho, você come, você dá 500 voltas em volta do rabo, e não vai, porque você não quer. Entenderam? É porque vocês não querem. E o que vocês fazem com isso? Ignoram. Então, isso é falta de respeito. Respeito é uma virtude. E é uma virtude sagrada. É o que faz esse vaso, isso aqui é um vaso.
Este vaso, ele faz a leitura holográfica do que o seu espírito, sua mônada, isso que está atrás de mim é uma mônada, é a mônada de Melquisedeque, né, da falange de Melquisedeque. Você tem uma mônada igual a essa. E ela quer falar com o seu vaso. E o que acontece, né? A mônada fala uma coisa e a cultura ensinou você aqui a ser burro. Então você entende outra e faz outra completamente diferente. E o que acontece? Uma catástrofe, né? Porque você vai fazer uma outra coisa diferente do que o seu espírito quer, do que a sua alma, do que a sua subjetividade, da sua energia eletromagnética, o que você quiser chamar, porque não tem nome necessário específico. Imagine enquanto energia que vai ter um nome errado, né? Para você falar da sua força que te criou. Da total falta de valorização e desrespeito pela individualidade sagrada de cada ser como único, vem a doença somática desordenada, a tristeza, a depressão e a doença como caminho. O Rudi Gerdau, que vai falar lá no livro dele, A Doença como Caminho, é o último grito do bicho dizendo, pelo amor de Deus, que vida chata, dá para você fazer o favor de viver, que eu não estou aguentando mais essa vida que você criou para nós, essa tua cabeça maluca? E aí a pessoa vai atrás da ajuda. E bate aqui, bate ali, bate lá e bate cá. E o bicho, ele começa a te arrastar, ele se joga no chão, ele não anda, ele não produz endorfina, dopamina, ele não produz ácido, ele não digere, você vomita, tem desinteria, começa a ter febre, porque o teu bicho não quer aquilo ali, ele está com um horror daquilo ali. Até que você toma uma atitude e entende. Ah, eu acho que eu não estou feliz. Acho que agora eu entendi. É para a gente ficar com uma pessoa na vida da gente que a gente tenha tesão. Ah, tá, agora eu entendi. Né? Porque a sociedade maluca, em todos os lugares do planeta, ensinaram o homem que a gente casa por medo, porque é mulher, ou porque você é uma coitadinha, ou porque você tem que ter um homem na sua vida, ou porque você vai morrer sozinha, solteirona, ou porque você vai ser maltratada pela sociedade, ou porque você nunca vai ganhar como homem, ou ninguém vai te respeitar para o resto da vida porque você não tem um homem, mulher que não tem um homem é vagabunda, e por aí vai, né? E aí a sociedade vai ensinando o que ela quiser ensinar para todo mundo, né? Mas isso já é outro assunto, lá no Amor Romântico, é outro curso, eu falo isso lá. Mas tudo isso aqui é a sombra da qual o Deepak Chopra está falando nesse primeiro capítulo, que é o que é a sombra, né? Vamos ver a sombra aqui. E que o Bauman está falando lá da solidão, do momento líquido que nós estamos vivendo. Nós estamos no momento do planeta, trazendo uma cultura transpessoal para o efeito sombra, onde nunca jamais, em tempo algum, houve tanta luz eletromagnética do alinhamento de todos os sóis com o nosso sistema solar. Nós temos 8 sistemas solares acima, 8 abaixo, refletindo o Sol no nosso Sol e ele refletindo o Sol no planeta. Então, a glândula pineal está deflagrada, super hiperconsciente, e as pessoas estão enlouquecidas porque elas estão vendo coisas que elas nunca viram, porque elas não estavam preparadas para amadurecer. E nós, como humanidade, esse upgrade da humanidade não é novidade, né? O Darwin já falou que a gente faz o processo de expansão e de aprimoramento da espécie a cada 400, 700 anos, né? Por quê? Porque é assim que foi criada a humanidade. Vocês não sabem da era glacial, da era dos dinossauros? Vocês nunca ouviram falar disso? Então, agora nós estamos no upgrade, gente. Nós temos que virar gente de verdade de volta. Deixar de ser robô e deixar de ser doidinho, dissociado. Daqui a uns 10 anos, graças a Deus, não vai ter mais psicólogo. Eu acredito nisso, eu torço para isso. Eu vou voltar a ser professor da pré-escola, que eu adoro, só trabalhar criança saudável, para a nova era. Não preciso mais ficar trabalhando os adultos para lembrar como eles eram quando era criança, para lembrar que eles eram saudáveis, para ajudar a pessoa a lembrar do corpo saudável dela, porque ela nem lembra mais como é que é sentir prazer. Já virou um robô autômato, vaidoso, que só se preocupa com o que os outros estão pensando, o que os outros estão achando, o que o outro está querendo, o que o meu namorado vai querer, o que o fulano vai gostar, né? Não bota nenhuma roupa que gosta, bota para agradar o outro. Então, esse negócio dos outros, falava o Gasparetto, é uma desgraça, né? É a projeção da vida, 24 horas por dia. Os outros, os outros, os outros. Que outros o quê, gente? Pelo amor de Deus. Esquece os outros, tá? Senão a sombra fica gigante, ela fica gorda. Quanto mais você olhar para os outros, mais a sua sombra fica gigante, assim, com vontade de matar os outros, tá? Então, olha lá, o que é sombra?
Bem, a sombra é tudo aquilo que não queremos ser, mas somos, tá? Então, vocês podem achar que vocês fingem, e vou dizer uma notícia terrível para vocês, que os pacientes nunca sabem, eles falam, ai, será e tal. Quando vocês entram no meu consultório, eu enxergo a sombra na hora. Mas a gente não pode dizer, olha, você é uma mentira ambulante. Tudo que você está falando aí é o contrário do que você disse, né? A gente vai levando um ano para a pessoa dizer, Ana, você tinha razão. Aquilo que você me falou, eu escutei isso 8 vezes ontem do meu paciente, esse que está entrando aí agora, dizendo, ai, Ana, agora, tudo aquilo que você me falou lá no começo, agora eu estou entendendo, é verdade, né? Por quê? Porque a gente fala assim, olha, isso que você está falando não é nada disso, viu? Você gosta. Não, eu não gosto, não. Não, você gosta, sim, você é assim. Não, 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 você não sabe, eu não tô, não é isso, você não está entendendo o que eu estou falando. A pessoa sempre diz que eu que não estou entendendo. Ela não escuta o bicho dela, tá doente, vai procurar consulta, mas sou eu que não estou entendendo o que ela está falando, né? É bem interessante esse processo da queixa aí. Aí, aquele sentimento escondido de todos e aquele desvio de comportamento que uma pessoa considera boazinha, possui, é o desejo de se entregar ao vício, de explodir e de brigar. Tudo que eu faço exageradamente do lado yin e yang, do corpo feminino, que eu reprimo, ele explode em excessos, neuroses, em fazer para o outro, em querer que o outro seja, em exagerar em alguma coisa, ele aparece sobrecompensado. Porém, a sombra é parte nossa e é algo muito bom se ela for organicamente conduzida de uma maneira salutogênica para a sua força erótica criativa. Mas aí está o pulo do gato, gente. Porque a gente não sabe fazer isso, esqueceu, perdeu o nosso ímpeto vital. Eu, como terapeuta, tenho que trazer a saúde da pessoa para eu poder conversar com o bicho, com o psiquismo, para eu poder conhecer a pessoa para dizer para ela, olha, isso aqui que você está fazendo, você está vendo que agora você é você de verdade? É, eu estou sentindo que a minha vida agora está fluindo, que eu estou me sentindo bem, que não dói mais as minhas costas, meu ombro, meu pescoço, minha orelha, meu dedão do pé. Eu estou sentindo mesmo que agora eu estou melhor, né? Aí, você está vendo quem você é? É, mais ou menos. Né? Ainda tem um pouco de medo de ser eu. A pessoa diz, eu estou com um pouco de medo. Porque eu mesmo, eu, assim, eu nunca fui eu. Agora que eu estou voltando a ser eu. Então, a pessoa volta apavorada, né? Então, a gente, como terapeuta, segura na mãozinha da pessoa e diz, olha, você está ficando bom, viu? Você está ficando saudável. E eu estou aqui do seu lado, viu? Todo mundo vai dizer que você está maluco ou maluca. Mas eu te apoio, eu te ajudo e você vai voltar para a vida com toda a sua saúde, tá bom? E a pessoa olha para a gente assim, meu Deus, será que ela tá certa? Não é só ela. Todo mundo acha que eu tô doido, né? E aí precisa ser muito forte, ter muita força moral, teórica, técnica, para ajudar a pessoa a bancar a sua sombra, para que ela se integre e ela se expresse. Porque ela já apanhou, às vezes, 30, 40 anos, já ficou jogada num canto lá, igual um chapéu velho, e já está toda essa chamuscada, sabe, né? Então, a pessoa, a própria sombra fica assim meio, e agora? Para onde que eu vou, né? E quando ela está muito escondida, passou do ponto de ser deflagrada, ela pode se transformar em maus pensamentos, más descobertas, mais descoberta e compreendida, a sombra nos levará ao caminho da plenitude, porque ela permite que a energia orgânica sexual da mônada passe por todos os corpos espirituais, chegue no corpo esplênico, no corpo astral, no corpo energético e se expresse, né? Cadê a Fernanda? A Fernanda está aí, João Felipe? Fernanda Iversen está aí na sala? Saiu já. Tô aqui, Ana. Minha filha acordou. Então, Fernanda, só fale para eles, não é verdade que você sente daí todos os corpos quando você está no processo de retomada? Sim, com certeza. Quando encaixa, você não sente que está vivo, que é diferente? Nossa, totalmente diferente. É divisor de águas mesmo, vira a chave. Pois é. Então, obrigada, Fernanda. A Fernanda fez, Imagina. semana passada, o processo de reintegração, usando medicina da floresta, né? Com trabalho de respiração e psicodélico. E nesse momento do salto quântico, a pessoa ela dá um mergulho nesses corpos.
E aí ela faz um Theta Healing, ela faz a apometria dos corpos, ela faz a ressensibilização, e aí todo o discurso que hoje se fala no planeta, graças a Deus, o discurso quântico, ele se torna um conceito verdadeiro, real. Porque todo mundo fala, mas ninguém sabe levar a pessoa até lá e nem sabe direito como é que você faz para integrar esse espírito com a pessoa. Então as pessoas morrem de medo, né? O que é essa terapia transpessoal ou o que é esse momento quântico do planeta que todos nós precisamos viver? É um momento de caminhar, onde a gente precisa reencontrar com a nossa história, ressignificar essa história, né? A gente precisa achar o significado da nossa origem, o sentido da conexão com as nossas raízes do ser subjetivo para o objetivo. O processo quântico, a pedagogia divina, ela quer trazer um método, ou vários métodos, porque Deus é pai, é mãe, ele quer amparar a humanidade inteira. Então, propicia vários métodos em vários níveis para várias pessoas, onde a vida se torna interpretativa, se recontextualize, dando chance das pessoas pensarem em linha histórica e crítica, e subjetivamente, que há um espaço de abertura e releitura dimensional entre o corpo sutil e o corpo fisiológico. Há uma possibilidade de interação entre o universo subjetivo das energias e o universo físico da matéria, ressignificando assim os conceitos e o próprio viver. Então, nós estamos nessa pedagogia mundialmente falando. O próprio vírus do Covid, ele é um vírus professor. Quando a gente constela ele na Hellinger, a Sophie mostra que o vírus é professor. Ele vem para nos ensinar. E existem muitos professores aparecendo aí. Alguns ainda confusos, outros imaturos, outros indo muito além do que tem condição, e alguns mais antigos, como eu, que já estou Matusalém, trabalhando todas essas questões ao mesmo tempo agora, né? Porque 37 anos fazendo isso, né, gente? Há de convir que a minha bicicleta já anda até de olho fechado, né? Então, quando a gente vai para esse momento da sombra e da luz, a gente precisa aprender, reaprender. Onde é que entra a autoeducação? Ó, as meninas da rota aí, onde é que vocês têm que estar atentas aí na sombra e na luz? Manifestar é nomear antes de criar o que de fato se deseja. O que as pessoas têm dificuldade? De nomear. Elas têm um desejo e aquilo vem com um conjunto de conceitos, pensamentos, sentimentos, valores, às vezes totalmente opostos à própria criação divina, às leis do universo. A maneira que a pessoa foi educada é tão repressora, ou tão burra, ou tão dogmática, ou tão bestializada, do ponto de vista demoníaco, que é demos, é fragmento, né? Fragmentaram tanto a cabeça e o existir daquela pessoa, que ela, quando ela tenta nomear o que o espírito deseja, né? E na Cabala diz que o corpo é um receptáculo, por isso que eu estou usando a linguagem da Cabala, e o nosso corpo precisa entender o que a alma quer, a pessoa acha umas respostas malucas, e não é aquilo. Então a alma fica muito puta da cara, porque você vai para o lado contrário do que ela queria. Porque você entende prazer de um jeito materialista, capitalista, matemático, cartesiano. E a sua alma, às vezes, ela quer um abraço. Ela não quer que você tenha uma pessoa que sai para trabalhar 24 horas por dia para te dar tudo, né? Porque os homens têm essa coisa que eu vou dar tudo para minha mulher, eu vou dar tudo, né? A pessoa não quer tudo, ela quer um abraço. Mas muitas vezes a própria pessoa diz: porque eu quero um carro, porque eu quero uma roupa, porque eu quero viajar, porque eu quero não sei o quê. Porque a relação é uma porcaria. As duas pessoas não se abraçam, elas não fazem amor, elas se masturbam uma na outra. E o que acontece? A pessoa pensa que está tendo um relacionamento. Relacionamento é coisa de alma, coisa de bicho é cópula, né? Você pode copular com uma pessoa e nunca ter se relacionado com ela. Porque relacionamento é olho no olho, tem que trocar uma energia. Gente, lembra lá quando a gente era criança que abraçava alguém? Na biodança, quando a gente faz exercício de abraçar, a pessoa chora. Então, como é que a gente não sabe quando está se relacionando ou não está? A gente sabe, sim. A gente foi ensinado que é normal, que é a normose, que o Hermógenes fala no livro dele. Vocês conhecem o Hermógenes, que faleceu? Aquele professor de yoga aqui de Curitiba. Então, quem não é de Curitiba, né? Então, a normose faz você pensar que é normal você não gostar da pessoa, você abraçar e não sentir nada, você transar e não gozar. É normal, né? É normal numa sociedade maluca a gente ser infeliz, a gente ter câncer e fazer quimioterapia, é normal a gente morrer cedo, é normal a gente ser apático, é normal tomar Rivotril, é normal trabalhar com uma coisa que você detesta.
E é normal as pessoas passarem dificuldade, serem tristes, tudo normal, né? E aí a gente vai dando remédio, vendendo doença e fazendo aquela doença sistêmica aumentar, né? Então, para cocriar boas crenças e com a energia do amor, que é a energia amor, amor, eu tô falando do amor verdadeiro, que criou tudo, né? É o amor orgânico. Compreender de onde veio e qual é o verdadeiro desejo, que é muito difícil. A pessoa dissociada, parece um peixe vesgo, que é uma coisa e vai para outro lado. Eu digo, um olho no fritando peixe de olho no gato, né? Vai andando para frente e bate no poste, né? E diz assim, não sei, eu estava indo na direção que eu queria. Só que ela não enxerga nada, não enxerga nem o Nazaré na frente aqui. Portanto, formar a imagem com sabedoria do conceito é fundamental. Realizar, plasmar na forma é trazer com sabedoria a realidade emocional. E quando você realmente está fazendo o que você quer, a energia atômica, conexão corpo, mente e mônada, você cria tudo na velocidade da luz. Aí a pessoa diz, nossa, minha vida está mágica. Tem alguns que acham que quando sair da terapia vai acabar essa fase mágica. Começa a transferir para o terapeuta esse aspecto Deus aí. E a gente faz todo um trabalho respeitoso, didático, ético com o paciente, de que eu não sou Deus, a terapia não é Deus, ele é o Deus na vida dele. Se ele entender que ele não pode botar mordaça e botar focinheira no bicho dele, o espírito vai continuar criando de maneira sagrada. E ele é um Deus na vida dele, ele é um Buda, ele é o nome que ele quiser dar. Ele é criado pelo todo de tudo, e o todo de tudo nunca reprime nada. Somos nós que fazemos isso, nós que vivemos na miséria, porque nós somos educados a ser miseráveis, né? Viver seria, então, alinhar a realização com o verdadeiro eu. Exige, então, interligação entre conhecimento racional, experiencial e intuitivo. Então, precisa alinhar essas três capacidades. O sentido da experiência existencial no corpo de carbono, esse corpício aqui é de carbono, viu, gente? Seria ver realizado, projetado na matéria, o eu, revelando-se diante da sua magnitude criadora. Muita gente diz assim, nossa, eu sou isso? Que coisa, doutora Ana, a impressão que eu tenho é que eu tô louca. Porque quando a pessoa é muito poderosa, muito viva, muito alegre, a sociedade acha que ela pirou, né? Ficou louca, tá alegre demais essa mulher, né? Ela era tão calminha, tão boazinha, né? Lá no seu cantinho, tão condescendente, né? Agora tá viva, fazendo curso, viajando, né? O Gasparetto que dizia, viu a mulher na rua feliz, bonita e rindo, separou, divorciou. Ou ela começou a descobrir quem ela é. Aí ela não é mais doente, não é mais apática, não é mais amarela. Aí ela começa a viver. Aí toda a família, toda a sociedade diz, ai, meu Deus, a coitada, aquela lá pirou, né? Porque você não está mais na caixinha de Pandora enquadradinha, entendeu? Então, esse é o processo de cura que a gente vai fazer por rebeldia. Mas, às vezes, estrupia tudo a vida. Por quê? Porque você não sabe direito o que está fazendo, né? Então, dá problema se você fizer isso de um jeito maluco que nem você sabe o que você está fazendo, né? Então, é bom fazer isso acompanhado, porque você se protege de não sair se arrebentando toda por erro e acerto, por experiência, tentativa e erro. Mas a gente vai crescer de qualquer jeito na vida, porque o bicho é difícil de dominar. E se você prender demais o teu bicho, ele adoece, ele fica mofado e ele começa a morrer. Porque ele se nega a viver contra Deus, contra a criação, contra o Criador, contra a força maior, e não adianta botar a focinheira, porque daí ele vai mofar e você vai correr em tudo que é médico, tudo que é tratamento, e vai querer viver, e aí o médico ou a colega da cama do lado vai dizer, menina, depois que eu tive isso, sabe o que eu fiz? Cheguei em casa, fechei meu escritório, fui para a natureza, comecei a namorar, aí a pessoa que está no hospital do teu lado começa a falar, o que ela fez depois que ficou doente. Aí o médico vem e diz, olha, você precisa trabalhar menos, você precisa viver, você precisa relaxar. Você fica escutando 24 horas por dia de todo mundo até você tomar vergonha na cara e voltar a viver, né? Por quê? Porque a energia divina do amor é amor. Então você vai encontrar com Deus em todas as pessoas à tua volta, que o pessoal chama de constelar. Você encontra uma senhorinha lá parecida com a sua bisavó, dizendo, minha filha, volta lá, vai passear, você é tão bonitinha, por que você está aqui? Aí você encontra uma pessoa na rua que é parecida com a sua babá, e ela fala assim, gostei tanto de você, vamos tomar um café.
E aí você diz, nossa, a pessoa me lembra alguém, né? Por quê? Porque o universo fica te trazendo a tua memória emocional para você lembrar de quem você era quando você era vivo. Porque quando a gente é criança, a gente é vivo, né? Depois a vida é numa múmia sarcofágica. Então, para receber os desejos do mundo subjetivo, é preciso preparar o receptáculo ou corpus. Então, o que a gente faz no meu processo, por exemplo? A gente purifica o corpo, limpa o corpo, alinha o corpo, põe vitamina, faz apometria, faz um trabalho com floral, faz um trabalho com dieta, faz um trabalho no corpo mental, na história de vida, no corpo psíquico, respira, faz renascimento, expande as tramas e os tecidos neurais, visita as dimensões do ser em toda a totalidade, alinha para a frequência de comunicação, porque isso aqui tem que ser, é um rádio, né? Vocês têm o telefone lá, celular. Para ele pegar o sinal, você tem que ter o chip certo, né? Tem que ter memória, tem que ter cartão de memória, tem que ter uma linha contratada. O corpo também. Para ele pegar as ondas das suas frequências sutis, corpo, mente, as várias mentes, né? Mente psíquica, mente emocional, mente fisiológica, couraças, todos os corpos têm que estar alinhados, né? Inclusive as bioquímicas do sangue, a estrutura da água no corpo, a temperatura, o estado emocional, que não pode ser adrenérgico e nem ácido, tem que estar mais alcalino, para que o seu Deus, esse que criou tudo, essa criação de tudo, vibre em você e você vibre nele. Senão você fica fora do sistema. E fora você adoece e é muito difícil. É pesado, é cansativo e é chato, tá? Então, o corpo age e manifesta a realidade pelo conjunto de crenças e valores não claros e subjetivados pelas experiências. Exemplo de matéria e subjetividade da alma. A pessoa quer uma casa grande, yang. Pode ser o desejo de aconchego, carinho, acolhimento. Então, quanto maior a casa que a pessoa tem, mais carente ela é às vezes. Ela trabalha uma vida inteira para ter uma casa enorme, porque ela queria se sentir completamente segura, aconchegada. O sexo pode ser um desejo desenfreado de companhia, de ternura, de comunicação. Mas a pessoa faz sexo desesperadamente, porque ela tem naquele pequeno momentinho ali a única referência que ela tem de aconchego. Ela nem sabe o que ela quer de verdade ou como é que é ternura, ela esqueceu. O desejo de dinheiro pode ser carência de valor, de reconhecimento, de amizades genuínas, de ética. Então, ela vai procurar do jeito que foi apresentado para ela no sistema dela. E durante a terapia, a gente vê pessoas que às vezes elas chegam num determinado momento, que passou o sintoma, ela diz: não, tá bom, o sintoma melhorou, agora eu vou sozinho. No momento que ela ia aprofundar, ia amadurecer, ia de verdade descobrir quem ela era, ela para o processo. Por quê? Porque ela tem medo, ou porque ela ainda não está preparada para desfrutar de si mesmo. Então tem mais isso ainda, que cada um tem um processo de medo de verdade, né? Então, na terapia transpessoal, existe um momento que é a triagem, né? E a triagem é a múltipla simbólica recontextualização do objeto analisado no caminho da vida. E cada indivíduo parte do seu tema e interesse pessoal para compreender seu caminho e caminhada, aprofundando e amadurecendo em níveis suportáveis e gradativos. Então, a gente vai devagarinho ressignificando, 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 até que a pessoa entenda o que ela veio procurar, o que ela está curando no sistema. Então, na primeira fase, nos primeiros 12 meses, existe o crescimento e maturidade. Numa segunda fase, né, depois das habilidades e competências ali, o sol de cada caminhada evolutiva começar a se manifestar, que é o self curado, vai para a fase 2, onde tem habilidades e competências. Então, o planejamento, execução, o significado dos valores, a aplicação na vida cotidiana, a ressignificação, o significante significado na conduta pessoal de cada um que está criando a queixa e a própria pessoa está criando a queixa dela, co-criando a tragédia e não vê. Então, ela precisa tomar consciência da dissociação entre atos e palavras. E esse é um processo bem de luz e sombra. Bem o que o livro vai falando, que todos nós na vida temos momentos de uma percepção que a gente está fazendo alguma coisa muito errado, que a gente não está feliz, mas continua fazendo. Então tem que parar e perguntar por que eu estou fazendo isso comigo mesmo.
E precisa profundidade para entender o que está fazendo. Porque senão, não, mas eu estou fazendo tudo certo. Por que relacionamento não dá certo, né? Eu faço tudo para agradar outra pessoa, por que eu não fico com aquela pessoa? Porque isso não é o certo certo, é um certo dentro de uma moral, de uma estrutura, onde você, no machismo, é educado para agradar o homem. Esse certo não é o certo, mas a pessoa pensa que está certo. Então, como é que eu faço tudo certo e a pessoa termina comigo? Como é que ela me manda embora? Por que essa pessoa não quer mais eu? Porque o teu espírito não está gostando daquele certo ali. Aquilo ali não está certo. Mas parece certo. E você está se esforçando para fazer o certo, né? Então, você entra lá, às vezes, naquela parte da constelação, onde diz nas ordens do dar e do tomar, e na hierarquia, se você dá mais do que o outro está te dando, ele vai embora. Então, você, com certeza, às vezes está dando amor e o outro não está dando nada. Então, o teu espírito, ele bota aquela pessoa para correr. A pessoa sai e você diz, meu Deus, por que será que a pessoa foi embora? Porque o espírito da pessoa está constrangido na tua frente, é um miserável, que não está dando nada. Então, a pessoa se arranca. E o teu espírito ainda faz assim, show, miserável, show. E você tentando segurar a criatura. E o espírito, vai com Deus, né? É aquelas coisas que você constela assim, e a pessoa dorme no meio da constelação e não quer olhar de jeito nenhum para outra criatura. Porque o espírito já foi, já passou 10 para melhor, já cantou para subir, como diz nos terreiros por aí. Então, na fase 3, a execução aplicada de valores, existe um planejamento de cocriação. Na fase 3, são os pacientes mais adiantados. É uma pena que o Ricardo não está aqui, outros pacientes que já estão cocriando na vida, é onde você começa a fazer os projetos de cocriação, né? Das condições energéticas orgânicas para o ponto de mutação, onde a tua vida ela vira mesmo para uma outra direção, e para cada fase do processo a gente vai usando ferramentas diferentes e particularmente escolhidas para cada caso e história de vida. Então, como eu particularmente, Ana, tenho um leque de cursos e terapias, eu vou escolhendo para meus pacientes os cursos, as terapias e a graduação das medicinas da floresta que eu vou usando durante o processo. Então, renascimento na linha do Osho, na linha do Or, na linha do Ronald Fuchs, eu vou usando biodança, vou usando vivências com música, regressão, com vivências primitivas na linha de transcendência, vou usando alguns aspectos do Minotauro, da Árvore dos Desejos, que são cursos de especialização que a gente faz em biodança, vou usando florais, vou usando medicina da floresta, vou usando apometria, vou usando todas as linguagens simbólicas que eu estudei, tarô, astrologia, astropsicologia, arquétipos, para me comunicar com a pessoa da melhor maneira possível, para que ela consiga dar o salto quântico dela, o ponto de mutação, nas 3 fases. E integrar a história dela, entendendo a história dela e nunca mais esquecendo de maneira simbólica, lúdica, engraçada, gostosa. Você vai dando um reforço e vai, como psicólogo, olhando a estrutura fisiológica clínica daquele paciente e vai vendo até onde ele aguenta, o que ele não aguenta, quanto que ele pode, quanto que ele não pode, e vai avançando com ele, vai ajudando ele a acomodar as transtases homeostáticas, as mudanças neurocerebrais que a gente vê que vão acontecendo no paciente, porque o organismo dele, físico, mental e espiritual, está deflagrando essa mudança. Então, gente, é um processo enorme que todos nós agora estamos em terapia transpessoal. Por quê? Porque o universo divino resolveu que todo mundo ia fazer terapia transpessoal, então todo mundo vai fazer. Porque assim é que o universo quer. Com ou sem terapeuta, no seco ou no molhado, tá todo mundo aí fazendo terapia transpessoal, tá? Então, agora eu quero que vocês escutem um pouquinho esse trailer do filme da Origem, porque ele vai falar, e alguns pacientes meus brincam que eu sou aquele oráculo da Matrix, o Morfeu, e que eu gosto de dizer que eu sou arquiteta do filme da Origem. E que eu entro lá e dou os saltos quânticos dentro da mente da pessoa. Então, eles falam numa linguagem figurativa, cinematográfica, gente, usando um pouquinho de conhecimento neurológico, o que a gente faz no processo terapêutico, trabalhando a sombra. E quando a sombra é muito violenta, ela precisa de um amparador. Senão ela vem igual uma bola de boliche em cima de você, te jogando para tudo quanto é lado, porque você é uma criatura rígida, teimosa, difícil, e o teu espírito e o teu bicho, eles se unem com a sua sombra para trazer você de volta para a vida, tá? Então vamos lá. Então, gente, eu gosto de dizer
que quando a gente está desarquitetando esse mundo interior, os castelos, os prédios, todas as nossas armas de plástico, todas as nossas crenças, né? Elas vão desmontando, é um processo de esquizofrenização, de loucura, né? E a gente precisa do amparamento, às vezes, de um profissional, porque a sensação de desestruturação é tão forte que, às vezes, dá uma sensação de estar totalmente perdido, uma sensação de não saber mais quem você é, porque quem você pensava que era, né? Eu queria pedir para todo mundo ligar a câmera, por gentileza, quem você pensava que era, não é quem você é quem você está sendo, né? E aí, durante o processo de acordamento da humanidade, nesse momento onde a luz está deflagrada, todos nós estamos acordando dentro da Matrix, com ou sem terapeuta do lado. Por isso, a sabedoria divina está criando tantos professores, coaches, mentores, porque tem gente pra caramba no mundo para ser reeducada, gente, em vários níveis. Então, o que acontece? Nós precisamos todos entender que nós estamos num processo de esquizofrenização coletiva e que nós temos que agora olhar para dentro e reaprender. É um processo complexo, dolorido e muito difícil. Os pacientes que estão comigo sabem, já estão fazendo esse processo acompanhados. Quem nunca esteve ou nunca fez um processo de reintegração do inconsciente pode estar com sensações de alto e baixo muito fortes, que a pessoa nem sabe o que ela está passando. E quando isso chega num nível insuportável, que chega a causar desconforto, tristeza, vontade de morrer, ou uma sensação de estar muito perdido, é momento de buscar ajuda, e ajuda profissional muito séria. Não pode ser ninguém aí infantil, recém-formado, sinto muito. Por quê? Porque a pessoa corre risco de vida quando ela está desintegrando o mundo interno dela. É terrível a sensação. E pior ainda quando você encontra alguém que diz que sabe o que está fazendo e não sabe e não tem a menor ideia do que está fazendo com você. Então, quando vocês conhecerem alguém que está passando por isso, procurem ajudar a pessoa a entender que ela precisa de uma ajuda especializada, não de um monte de curso, porque curso não vai ajudar a organizar aquela confusão e aquela dor, e aquela bagunça orgânica, que pode criar doença, inclusive, tá? Então, a gravidade disso, e eu gosto de mostrar, porque a pessoa não tem ideia do que está acontecendo. Isso está acontecendo no planeta inteiro, não está acontecendo agora só dentro da terapia. Porque antes a gente ia bem devagarinho, e as pessoas iam buscando ajuda devagar. Agora é tudo muito rápido. Vocês já perceberam que tudo é muito rápido? Então, você tem que começar a pensar nessa arquitetura, né? Está todo mundo passando por um processo de teoria de grafos, onde a origem trabalha isso dentro do filme. Essa é uma outra parte importante. Qual é o parasita mais resistente? Uma bactéria? Um vírus? Um verme intestinal? Uma ideia. Resistente, altamente contagiosa. Uma vez que uma ideia se aposse do cérebro, é quase impossível erradicá-la. Uma ideia que esteja totalmente formada, totalmente compreendida, fica na mente em algum lugar. Então, gente, a sombra, ela fica exatamente nesse vértice. Uma inserção. É possível? É claro que não. Se consegue roubar uma ideia da mente de alguém, por que não pode inserir uma em seu lugar? Olha, eu vou colocar uma ideia na sua mente. Eu digo a você, não pense em elefantes. No que está pensando? Elefante? Isso, mas não era uma ideia sua, porque sabe que eu passei para você. Olha a sombra aí. Não pense em elefantes. Quando eu digo não se manifeste, aumenta a força. Entenderam o que está escrito na introdução do livro? A mente do sujeito sempre pode rastrear a origem da ideia. A verdadeira inspiração é impossível de se forjar. Não é verdade. Pode ser feito. O senhor está me dando uma escolha? Olha, a partir desta parte, fica evidente a necessidade de se encontrar uma parte na mente na qual vai ser implantada uma ideia, tá? Então, é nesse momento que a gente tem que entrar, quando expande a consciência, com uma nova capacidade de releitura dessa percepção. Senão, ela vai ser conduzida, às vezes, para um lado destrutivo, para uma cultura que se apossou do teu desejo e conduz você para o abismo de si mesmo. Essa é a busca da profundidade que a gente tem que fazer. Então, você quer que eu deixe uma outra pessoa seguir a sua fantasia? Eles não entram no sonho de verdade, eles só
Só projetam os níveis e os ensinam aos sonhadores, é só isso. Então, quem cria o algoritmo para essa pessoa tem que ser uma pessoa que tenha altos valores, respeito pelo outro, entendimento das leis do universo, para não conduzir a pessoa numa direção destrutiva ou numa questão que vá contra as leis do próprio espírito dela e do bicho. Porque senão a pessoa leva o outro ao caos, mesmo com a boa intenção de ajudar. E não pode interferir além do que é necessário, senão você tira a pessoa da busca dela e começa a projetar Você a sua. tem 2 minutos para desenhar um labirinto que leve 1 minuto para resolver. Pare. Vai de novo. Para. Vai ter que fazer melhor do que isso. Agora tá melhorando. O labirinto em questão é o grafo, que mapeia o cérebro. Essa é a parte mais complicada de você achar o labirinto do fauno, o seu minotauro interior e chegar no centro de você mesmo. Porque quando chega nesse momento, existe um medo muito grande de que toda a estrutura interna ela rompa. Então, esse momento do grafo é o momento em que o cérebro dá o salto, que a gente chama de chute, onde você tem que amparar todo o inconsciente para que ele possa dar espaço, o ego dê espaço para o self se manifestar. Tá? Quem não é psicólogo tem um pouco mais de dificuldade para entender a estrutura e o funcionamento, e quem não tem muitas horas clínicas de observação da mente agindo, pode perder o momento do salto quântico da pessoa ou se emaranhar no sentido de se intrometer além do necessário. Então, esse é a alquimia, o segredo, o ouro da arquitetura. É quem você escolhe para ser o seu arquiteto interior. Dizem que só usamos uma fração do verdadeiro potencial do nosso cérebro. Isso quando estamos acordados. Quando estamos dormindo, nossa mente pode fazer praticamente tudo. Por exemplo? Imagine que está desenhando um prédio, tá bom? Você cria conscientemente cada aspecto, mas às vezes parece que ele está se criando sozinho, se é que você está me entendendo. É, como se eu estivesse descobrindo. É a nossa verdadeira inspiração, entende? Agora, em um sonho, nossa mente faz isso de forma contínua. Nós criamos e percebemos nosso mundo simultaneamente. E a nossa mente faz isso tão bem que nem percebemos o que está acontecendo. Isso permite que a gente entre bem no meio desse processo. Como? Controlando a parte criativa. E é aí que preciso de você. Você cria o mundo do sonho, nós trazemos o sujeito para dentro desse sonho e ele o preenche com o seu subconsciente. Então, cria-se o algoritmo de busca. E o terapeuta ou o alquimista, né, que vai buscar aresta por aresta, vértice por vértice, dentro da pessoa, da mente da pessoa, o espaço de sonho, para criar na vida física aquilo que ela deseja. Construir 3 níveis de sonho completos. Com licença. Que tipo de truques? Em um sonho, pode fazer a arquitetura assumir formas impossíveis. Isso cria círculos fechados, como a escada de Penrose. Uma escadaria infinita. Viu? Paradoxo. Um círculo fechado como esse pode ajudá-la a disfarçar as fronteiras do sonho que criar. Então, a escada sem fim pode ser entendida no grafo como uma vértice que não se liga a outra, impedindo a passagem. Nesse caso, a busca retorna por outra vértice para continuar a execução, mantendo o laço de repetição. Então, gente, quando a gente está no efeito sombra, muitas vezes você cria um sonho do que você queria, mas não está fazendo o que você queria. Você está fazendo a projeção inversa, ou diabólica, ou destrutiva, de um desejo invertido, né? Então, perceber isso, curar aquele plasma, aquela origem, aquele totem que deflagra aquele prazer erótico desvirtuado, para trazer a pessoa para uma outra referência, naquele meio ali você recria a referência para que ela comece a manifestar o desejo de um jeito saudável. É aí que acontece a cura. Mas qual o tamanho que esses níveis têm que ter? Pode ser qualquer coisa, entre o chão de um prédio até uma cidade inteira. Mas tem que ser complicados o suficiente para escondê-los das projeções. Um labirinto. Isso, um labirinto.
A inserção não precisa ser específica. Quando entrarmos na mente dele, vamos ter que trabalhar com o que encontrarmos. No nível superior, abrimos o relacionamento dele com o pai. Podemos dizer, eu não quero seguir os passos do meu pai. Então, um nível abaixo, damos a ele, eu vou criar alguma coisa por conta própria. Então, quando chegarmos ao último nível, implantamos a grande ideia. Meu pai não quer que eu seja ele. Exato. Com 3 camadas, os sonhos podem se desfazer com a menor perturbação. Sedação. Para um sono estável, o suficiente para criar 3 camadas de sonho. Teremos que combinar isso com um sedativo extremamente poderoso. Os níveis de sonho são os níveis de profundidade no grafo, onde a busca vai descendo até encontrar seu objetivo, o subconsciente. Então, na terapia transpessoal, a gente vai descendo com a pessoa em chutes a níveis subconscientes até que ela entre em contato com o máximo que ela aguenta da própria essência dela. E aí, a gente conduz a arquitetura de toda a personalidade, do sol, de tudo que ela traz na fala dela, dos desejos que ela não percebeu, e vai ressignificando esse desejo até que faça sentido para ela e trazendo a força da sombra para que ela consiga dirigir a pessoa por novos valores, reimplantando novos valores mais altos, de nível mais alto, positivos, orgânicos, ascendentes, não destrutivos, negativos, descendentes, né? Então, na vida, nós vamos nos repetindo até que a gente encontre o vértice, o eixo, o nosso eixo de verdade. No caso do filme, nesse ponto, eles implantariam uma ideia na mente de alguém. No caso da vida, nós precisamos tirar as ideias que foram implantadas, né? E trazer a nossa própria essência de novo para a vida. Namastê, Aham Taquiase, Axé, Amém, e todas as luzes, como diz o Rabino Dudu, que eu adoro, que é meu amigo. Vamos embora. Até atrás aí, gente. Beijo, gente.